Até o Homem-Aranha Um Novo Dia, todos os filmes do Aranha do Tom Holland seguiam uma mesma direção, com foco em bilheteria, cenas impactantes e com espaço para aplauso, nostalgia e fanservice. Sempre foi muito mais sobre qual vai ser o próximo easter egg do que um trabalho de roteiro e estética. E isso serve para quase todos os filmes atuais da Marvel. O problema é que até uns anos atrás o público com o olho mais aberto pro cinema percebia, só que o público geral não. Mas hoje a saturação chegou para todo mundo. O último Thor, o último Homem-Formiga, o último Capitão América, todos esses são filmes que tanto a crítica quanto a própria bilheteria largou de mão, pela preguiça da fórmula que a Marvel usa para poder ganhar dinheiro. Eu sinceramente creio que esse novo Vingadores que vai chegar no final do ano vem na mesma pegada. Só da gente ver o trailer, a gente vê uma junção de tudo que a Marvel pode fazer para chamar atenção. É o Robert Downey Jr. como vilão, é o Capitão América de volta, a junção de todos os personagens mais uma vez para poder criar um evento no cinema e para dar bilheteria. E no fim, para disfarçar um pouco a falta de propósito que poderia ter por trás do filme, mas não tem. Os filmes do Aranha do Tom Holland, para mim, vinham nessa mesma pegada. Uma escolha totalmente diferente do que a gente via na primeira trilogia com o Tobey Maguire. O primeiro Homem-Aranha vinha com um estilo, com uma direção e com um propósito próprio e diferente de qualquer outro filme de herói. Só para fazer uma pequena comparação, no passado, você sabe que o filme é do Sam Raimi pelos diversos motivos que o filme se faz único. Hoje, se você me diz que o diretor dos últimos 3 filmes do Homem-Aranha é o mesmo diretor de qualquer outro filme da Marvel, eu acredito em você. Óbvio que tem o carisma do Tom Holland e tem certos destaques, mas eles não têm nada no roteiro, na fotografia, na direção, na trilha e em qualquer outro aspecto que diferencie ele de outros. São poucos os filmes que possuem uma identidade própria nessa leva da Marvel dos últimos anos, como por exemplo, Os Guardiões da Galáxia, Pantera Negra e Thor Ragnarok. Para trazer uma última comparação e a gente poder falar de Homem-Aranha Um Novo Dia, comparar a primeira trilogia com a trilogia do Tom Holland é como se a gente estivesse falando de filmes de ação e comparando Mad Max com Velozes e Furiosos, ou falando de terror e comparando o primeiro Morte do Demônio, do Sam Raimi, com os novos que estão saindo. Tem uma diferença gritante, principalmente quando a gente fala sobre a alma por trás do filme. Alguns você sente o propósito e a intenção, e outros você sente que o dinheiro fala mais alto. Porque, gente, se na produção, na mente que tá por trás do filme, ele tá focado em dinheiro, bilheteria, em agradar a massa, todo esse direcional vai ser passado para quem tiver embaixo, obedecendo, quer eles queiram ou não. A direção, a fotografia, o roteiro e todas as partes técnicas vão seguir o que a pessoa que produz deseja com aquele filme. E a gente sabe o que a Marvel tá querendo nos últimos anos, que é o dinheiro. Só que eu senti uma mudança bem significativa com o Homem-Aranha Um Novo Dia. A começar pela direção, já que o diretor dos últimos 3 filmes sai, e aqui a gente tem a chance de continuar a história do Tom Holland com um novo olhar. Do Tom Holland, no caso, o Homem-Aranha do Tom Holland. Foi um olhar que eu achei mais fresco e mais maduro e que tava faltando pra esse personagem. Vale dizer também que eu não acho a primeira trilogia do Tom Holland péssima. O primeiro filme é uma introdução legal, mas bem sessão da tarde, zero memorável e sem nenhum destaque. O segundo filme eu acho realmente ruim, tanto que não faria falta se a gente esquecesse dele e pulasse direto pro terceiro. E o Sem Volta Pra Casa é o melhor dos 3. Apesar dele se apegar à nostalgia e o fanservice, ele é bem construído, traz um roteiro bem desenvolvido e que consegue convencer e comover. Mas é aquilo que eu falei, se você comparar com os 2 primeiros Homem-Aranha, lá de 2002, não tem nem graça. É comparar Mad Max com Velozes e Furiosos. Não necessariamente Velozes e Furiosos é um filme ruim, ele pode ser divertido e vale ali pelas cenas de ação, mas não tem a qualidade e a originalidade de Mad Max. Essa foi só uma introdução pra gente começar a falar de fato do filme. E agora, dando um contexto, o Homem-Aranha Um Novo Dia, a gente acompanha o Peter Parker depois dos acontecimentos de Sem Volta Pra Casa, onde o Doutor Destino faz com que todas as pessoas se esqueçam dele. Então ele começa o filme sozinho, salvando a cidade dos crimes, mas sem ninguém por perto. Até que em determinado momento surge uma ameaça maior que ele não consegue entender muito bem o que é, já que parece uma entidade que domina a mente e consegue ficar pulando de pessoa em pessoa, dominando a mente de quem ela quiser. Só que a mente do Peter é a única que não consegue ser invadida. Então a partir daí ele vai atrás para entender o que é essa entidade, enquanto ele luta com questões internas envolvendo a solidão e o seu sentido aranha que não tá na sua melhor fase. Eu trouxe aqui uma sinopse com detalhes, mas sem nenhum spoiler. Só que a partir desse momento eu vou comentar sobre o filme sem o peso de soltar uma informação ou outra. Então já fica o aviso aqui. Na minha visão, Homem-Aranha Um Novo Dia resgata um pouco da essência que a trilogia do Tobey deixou pra gente. Principalmente trabalhando melhor essa questão interna do Peter Parker, como foi trabalhado em Homem-Aranha 3. Que aqui eu acho que é feito de uma forma parecida, onde a agressividade toma conta do Peter de uma forma que ele não entende, mas ele precisa controlar para que a imagem de herói não se torne uma imagem de vilão para a sociedade. Em vários aspectos, pareceu, pelo menos pra mim, que o diretor desse filme se inspirou na primeira trilogia para trazer de uma forma diferente um Peter mais maduro, sem soar como cópia, mas sim para melhorar o Homem-Aranha do Tom Holland. A gente consegue enxergar isso nas cenas de drama do Peter com a MJ, como no beijo no topo do prédio e na declaração que ele faz pra ela. São cenas bem construídas onde você de fato
fato sente a dor do Peter tanto na atuação do Tom Holland, que tá sensacional, quanto na forma como a cena foi bem dirigida. É o primeiro filme desse novo Homem-Aranha que consegue me emocionar e que eu consigo me conectar com a história de vida dele. Aqui eu consigo sentir a solidão e a vontade do Peter de querer pertencer de novo à sociedade, dele se conectar com seus amigos, com a policial, com o justiceiro e sentir que tem vida no mundo com as pessoas, fora ficar salvando a cidade de crimes. E para além do drama bem construído, todo o arco envolvendo essa ameaça de que controla as mentes e a gente não sabe quem é, me conquistou desde o momento que a senhorinha saiu ali do tanque. Porque a gente fica no escuro, assim como o Peter fica, sem saber o que esse ser quer e nem quem ele é, e o filme vai construindo para que ele realmente seja o vilão, até que a gente esbarra na motivação e na revelação da Jean Grey e a busca pela sua irmã. E vale dizer que para além da atuação do Tom Holland, a série Sync, a Zendaya e o ator do Justiceiro, que agora me fugiu o nome dele, são ótimos. O Justiceiro tá ali trazendo um alívio cômico e um dinamismo pro Peter, que na maior parte do filme tá triste e solitário. A Jean Grey como essa ameaça em busca da sua irmã, e que na verdade, assim como o Peter, é apenas uma pessoa que tá sozinha. E a MJ, que na personagem em si não tem muito o que destacar, mas sim na própria Zendaya, quando ela consegue transitar entre a MJ e a Jean Grey, entrando na mente dela pra poder enganar o Peter. Ou quando finalmente ela lê a carta, escuta a declaração e diz não sentir o mesmo que ele, já que ela não é essa MJ que ele conheceu. São pequenos detalhes, mas só uma boa atriz é capaz de conseguir passar a emoção dessa cena pra gente. E a Zendaya conseguiu aqui. Agora, outro ponto que foi uma questão que tava me deixando com receio é o famoso fanservice que todo filme da Marvel tem. Aquela aparição surpresa feita pra receber palmas e pra chocar, como a gente viu muito no último Homem-Aranha e em Deadpool e Wolverine. Eu tinha um certo medo de como eles iam trazer isso pro filme, e acontece que eu fui bem surpreendido. O Hulk e o Justiceiro já estavam divulgados como personagens do filme desde o trailer, então é algo bem natural, assim como nos quadrinhos onde esses crossovers acontecem, já que eles estão ali no mesmo universo e na mesma cidade. Já a Jean Grey e a Viúva Negra, elas são aparições surpresas, mas que também foram tratadas com naturalidade, sem parecer um grande momento pra ser aplaudido. Eu tive muito essa sensação de estar vendo uma história em quadrinhos adaptada, já que essa essência existe nos quadrinhos, mas que até então estava sendo usada nos filmes apenas pra gerar discussão e choque, e não pra de fato aproveitar os personagens e ter algum sentido deles fazendo parte daquela história. Agora, pra trazer um ponto que eu não curti muito, mas meio que eu já esperava, é um encerramento. Você sente que ali pro final o Peter e a Jean Grey podem criar uma relação de amigos, parceiros, ou alguma coisa que for surgir ali. Mas por conta do tiro do Justiceiro e da recuperação do Peter, a Jean Grey simplesmente pega um ônibus e vai embora, sabe-se lá pra onde. Enquanto a situação dele com a MJ também fica aberto, apesar da gente conseguir entender que provavelmente eles vão voltar. Até porque mesmo que pra MJ não existe um passado entre os dois, o futuro vai se construir com base no Peter que ela tá conhecendo agora. Eu sinto que foi um final feito propositalmente pra deixar pontas e relações em aberto, né, pra uma sequência, mas eu confesso que eu gostaria de ver pelo menos um desses caminhos do Peter serem resolvidos, sem ter que esperar mais 3 ou 4 anos pra ver no que vai dar. E por isso que pra mim, Homem-Aranha Um Novo Dia é um filme 4 estrelas. Uma curiosidade que talvez você goste de saber é que antes de produzir esse vídeo, eu tava criando um roteiro pra trazer um ranking de todos os filmes do Homem-Aranha lançados até hoje. Eu vou gravar e postar esse vídeo no Instagram, mas já vou deixar aqui na tela a minha ordem, pra vocês verem que esse novo filme se encaixa ali no top 5. Ele é pra mim o melhor do Tom Holland, com certeza melhor que os dois do Andrew Garfield, e fica logo abaixo dos dois primeiros do Tobey Maguire. Um Novo Dia não inova em nenhum aspecto técnico ou visual, mas de certa forma inova quando ele traz uma maturidade necessária para um personagem que até então estava sendo apenas divertido, sem nada mais. Eu espero que as histórias do Peter Parker continuem nos próximos filmes com essa mesma mente criativa por trás, e agora é esperar para ver como que a história vai se desenrolar em um quinto filme ou nos próximos filmes da Marvel que o Homem-Aranha deve aparecer. É isso, não esquece de curtir esse vídeo e de acompanhar o canal para não perder os próximos também. Até mais!